parte de nós. Ser firme e lutar faz parte de nós. Chorar e sorrir está dentro em nós. Um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Agir em persona Christi, ser presença real de Cristo para o povo, é uma das grandes missões de quem se sente chamado ao sacerdócio. Escolher o sacerdócio pode ser uma decisão difícil, mas alguma vez você já pode ter ouvido dizer que é natural sentir medo diante da resposta de um chamado. No programa de hoje, conheceremos dois padres que, de formas diferentes, mas com a mesma intensidade, doam suas vidas para fazerem jus o envio feito por Jesus antes de sua ascensão. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Foi nas missas que aconteciam ali no Bresser, né? no terminal Bresser do metrô. E no tempo eu fazia Senai, né? ali na Moca, e já tinha o desejo ao sacerdócio, né? Minha experiência com Deus assim despertou esse desejo em mim, né? Eu percebi a vocação ao sacerdócio numa experiência dentro da renovação carismática, né? Porque como eu sou fruto da renovação carismática, eu não me identifiquei muito, né, com a espiritualidade da diocese. Aí como eu sabia que existia aquela missa ali no Terminal Bresser, né, que era o Padre Antonello no tempo que celebrava, fui com a intenção de procurar o Padre Antonello para poder conversar, para ele poder me ajudar, me dar uma direção, né, e acabei conhecendo um dos missionários, né, e aí ele me falou da Aliança de Misericórdia, me falou da comunidade, me convidou, né, para vir conhecer aqui o Botucatu, né, no tempo acontecia o Jan. E me encantei assim com a alegria que existia aqui dentro dos jovens, a acolhida, o sorriso, ouvindo o Padre Henrique, né, que é um dos fundadores da comunidade, falar da misericórdia. Isso me abrasou o coração, sabe? Me abrasou o coração e me deixou assim seduzido pela comunidade. E comecei a fazer um voluntariado na favela do Moinho, né? E fiz, acho que durante um ano, voluntariado lá na favela. Depois que eu entrei para a Aliança, fiz mais um ano, né, de missão lá. Falei com o padre tudo, né, essa questão da minha inquietação, né, da minha falta assim, de me identificar, né, com a realidade lá da diocese. Aí ele falou assim que a comunidade não tinha intenção de formar padres para a Aliança de Misericórdia, mas que a comunidade tinha a intenção de formar padres santos para o mundo, né? E que a comunidade também não tinha nada a me oferecer, né, a não ser a cruz. E eu fiz um mês, né, aqui dentro da comunidade. E aí me apaixonei por essa realidade da vida de adoração. Não é que eu tinha tanta, né, intimidade assim com Jesus na adoração, na vida de oração. Eu achava que eu era alguma coisa. E aí quando eu me deparei com a realidade aqui, eu vi que viver o Evangelho são coisas simples. É a atenção da gente passar e ver que existe uma cadeira fora do lugar, um papel jogado no chão, de arrumar a cadeira no lugar dela, de você arrumar uma cama, sabe, para uma pessoa que vai ser acolhida. Coisas simples, mas que eu falei, nossa, isso é viver o Evangelho. Então aquela ideia que eu tinha antes, né, de não ser padre da Aliança de Misericórdia, caiu por terra e eu falei, nossa, eu quero ser da Aliança de Misericórdia, eu quero pertencer a esse movimento, a essa família, né, Aliança de Misericórdia. Não existe assim um roteiro que é daquele jeito e pronto, acabou, né? Que a gente sabe que o curso para se ordenar padre,
né? São 7 anos, você faz o propedêutico, depois você faz 3 anos de filosofia e faz mais 4 anos de teologia, 8 então, né? E a comunidade pediu para que a gente segurasse mais um ano. Aí eu falei assim, pô, eu quero viver então esse ano, mas eu não quero viver um ano somente de espera para poder chegar ao dia da ordenação, mas eu quero viver um tempo onde eu possa crescer mais, amadurecer mais, né? Fiz a proposta de vir para ajudar na formação dos meninos, visando essa coisa que é própria do padre, né? Que é o cuidado com as pessoas, né? Acompanhar o processo. E aqui é muito bonito isso, né? Então um jovem chega aqui secão, sem saber, muitas vezes arrumar uma cama, sem saber varrer um chão, sem saber nada, né? E hoje, principalmente na realidade de hoje, muito mais, né? Aprendi, porque eu tinha que aprender também, né? Como ser, né? Então eu aprendia e exercia. E aí no final do ano, em dezembro, né? Me ordenei diácono, né? Foi uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande. Fiquei aqui como diácono um ano, né? Ajudando bastante. E quando foi agora dia 25 de novembro, né? do ano passado, foi o grande dia da ordenação, né? Então, aí eu me ordenei. Você recorda na hora que a minha mãe colocou a casula, né, em mim? Então, naquela hora foi muito forte e aí não deu para segurar, né? Que você vê a promessa de Deus. Você vai vendo que realmente Deus nos conduz, né? Não é um caminho reto, não é um caminho direto, tem várias surpresas, mas Deus nos conduzindo sempre, 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 sempre. E esse ano daí eu recebi mais uma graça muito grande, né, que é o convite de ir para Moçambique. Eu sei que esse mesmo Deus que disse para mim que Ele está à frente de tudo e Ele me conduz pela mão, Ele também está à frente dessa missão e eu vou muito feliz, vou com muita alegria, com muita vontade de realizar aquilo que é a vontade de Deus para mim, né, nesse lugar aí, né? Eu quero ser pastor, eu quero ser o padre que leva as pessoas a Deus, leva a experiência de Deus, leva conforto aos corações, leva a palavra de Deus. Eu quero ser aquilo que um padre tem que ser. E o meu sonho, eu acho que fazer aquilo para aquilo que eu fui ordenado. Eu fui ordenado para ser pastor, eu fui ordenado para ser essa ponte que liga o céu e a terra. Então, o que eu oro, quando eu oro para Deus, né, quando eu peço a Deus, eu peço que Ele me dê a graça, sabe, de ter sempre no meu coração essa dependência dEle, essa necessidade dEle, de não querer levar Jesus para as pessoas, levar Deus para as pessoas sem estar com Deus, que eu acho que não funciona, né? Fica vazio, se esgota, né? Perde o sentido, perde a beleza, perde a alegria. Então, o que eu peço a Deus, o que eu tenho como sonho, é de poder fazer aquilo que Deus confiou a mim, sem escandalizar ninguém e, principalmente, ser apaixonado sempre por Ele. Parte de nós. Num pequeno vilarejo onde a paróquia era o local onde tudo acontecia, Padre Enzo Campanha descobriu o seu chamado. Chamado esse que, através da congregação dos Somascos, o trouxe para o Brasil, onde hoje ele desempenha um papel de bom pastor para uma comunidade carente. Eu sou o Padre Enzo Campanha, nascido na Itália, nascido no lugarejo de 5.000 habitantes, né, chamado Carpineto Romano. Esse lugar onde que eu nasci era um lugar muito religioso, né, muito participativo. Havia 2 congregações religiosas, os franciscanos agostinianos, e 3 padres diocesanos, então um atendimento bem personalizado, né? E ali então a vocação ela foi surgindo naturalmente desde criança, adolescente, né? Quase que uma forma espontânea, pois a gente participava de tudo, né? Na igreja, e também com criança, sempre um interesse, né? De poder jogar um futebol,
assistir televisão naquela época que não havia em casa, né? Assistir a televisão na paróquia, né? Foi se consolidando, né? Na medida que a gente foi optando para ir no seminário, né? Ainda adolescente, e depois então com o noviciado. O noviciado eu fiz os primeiros votos com 18 anos. Com os meus 22 anos, eu vim para o Brasil, né? A convite da congregação. Vim em missão durante 2 anos trabalhando num abrigo de menores. Na época havia os orfanados, então era 24 horas de compromisso, né, com 50 mais ou menos abrigados, criança e adolescente. E ali eu vi a necessidade, não só nesse lugar onde que eu trabalhava diretamente, mas também da população, né, a necessidade de alguém que se dedicasse à missão. Aí fui firmando o chamado de Deus em mim, né? Fui dando respostas mais sólidas. Vim definitivamente para o Brasil como diácono, depois como padre, em 77, e comecei a minha ação, né, evangelizadora aqui nesse território mesmo. Depois fui para outras comunidades, né, a pedido dos superiores. A gente se depara com muitas dificuldades, muitos desafios, inclusive de companheiros, né, que desistem. Mas nunca assim cheguei a dizer não vou desistir, né? Simplesmente desânimos normais dentro dos desafios, mas que sempre foram assim resolvidos, né? Eu creio que toda crise se torna oportunidade para dar mais um passo à frente, né? Eu acredito muito nisso. O Núcleo São Jerônimo Emiliani é um trabalho social mantido pelos padres somáscos na cidade de Santo André. O Padre Enzo é o responsável por este centro, que oferece oficinas de artesanato, música e outras áreas para crianças, adolescentes e também para suas mães. Aqui nós estamos na paróquia Mãe de Deus e dos Órfãos. Essa comunidade começou em 65 como Mãe de Deus. Depois, então, foi transformada em paróquia, então acrescentou, né? Mãe de Deus e dos órfãos. Por que órfãos? Mãe dos órfãos. Porque é uma devoção nossa dos somásicos, que vem lá de São Jerônimo, né? Que se dedicou especialmente à criança órfã e à juventude abandonada. E nós atuamos em 8 comunidades. Então, nós atuamos mais nessa linha da igreja, né? Da CNBB, paróquia, comunidade de comunidade. Então procuramos fortalecer as comunidades na sua organização evangelizadora. E trabalhamos em sintonia com a Diocese. A Diocese de Santo André acabou de realizar o Sínodo diocesano, foi uma das primeiras. E o Sínodo escolheu algumas prioridades bem importantes que entram em sintonia com o nosso carisma. Primeiramente, a acolhida, né? Ter essa capacidade de acolher as pessoas, né, as famílias, os grupos, né, as pastorais, os movimentos. E a outra, uma dimensão missionária, uma igreja em saída. Muitos leigos e leigas estão entrando nessa dinâmica que nós acompanhamos há muitos anos aqui na paróquia. Então contribuímos para que eles tivessem uma formação. Aqui passaram vários religiosos, vários padres somásicos, né, que caminha exatamente nesse carisma, nessa linha, de ir ao encontro da população, especialmente a população mais periférica, né? Que a gente traz um ambiente agradável, né, de proteção à criança e ao adolescente, que é o mais importante para nós, sabendo de todas as demandas que nós temos lá fora, né? Nós estamos num núcleo de muita violência, né? De drogadição, então são situações de vulnerabilidade social, qual a gente está aqui para amenizar e tentar buscar soluções para que esses meninos tenham aí um futuro brilhante. Eu estou aqui no projeto social já há um tempinho, né? E aqui é minha oficina de artesanato, né? Trabalho com as crianças de segunda a sexta,
né, fazendo artesanato. E hoje entramos com esse mês um projeto com as mães. E essas mães, elas têm aqui um trabalho junto com a gente, que elas colaboram muito, que é a parte do fuxico. Então ela tem aquela parte da terapia, né? Da gente conversar, partilhar, né? De repente você acha que tem um problema que é só seu, mas você conversa com outra, divide e alivia, né? É uma terapia para todas nós mães. Nós temos dinâmicas, brincadeira, tem um encontro, uma confraternização com um chazinho, uma bolacha. E assim a gente passa as horas que a gente nem sente. Quando você tem padres somáticos que têm uma missão, né, ali, um chamado de Deus para trazer esse serviço, facilita bastante, né? O que eles querem? Eles querem que os meninos saiam daqui satisfeitos, né? Porque isso aqui a gente está fazendo favor. É um direito deles estarem aqui, né? Então, que seja bem feito. E tem que partir de cada um, porque senão não é aqui que pode estar. A gente olha para trás e só agradece a Deus, só agradece a Deus. Quer dizer, fosse pelas capacidades humanas, né, os desafios são muito maiores, né? Mas pela graça de Deus, é só agradecer mesmo, só agradecer. E agradecer, sobretudo, não só o trabalho na paróquia, mas agradecer a Deus a participação, né, junto com uma comunidade religiosa. Doar a vida pela causa do Evangelho é colocar-se à disposição do reino que há de vir, mas que também já se faz presente no meio de nós, através de cada padre que celebra a Eucaristia, que batiza, que atende às confissões, que é presença de Deus na vida do seu povo. Rendemos graças a Deus pela vida desses homens que deixaram suas realidades e assumiram realidades tão distintas, tornando-se um com Deus e, consequentemente, um com seu povo. Essa é uma homenagem que eu, Padre Evandro, e todo o movimento Aliança de Misericórdia prestamos aos padres que exercem com amor e zelo o seu ministério, ligando o homem a Deus e Deus ao homem. Muito obrigado e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, a gente está aqui visitando aqui, ó, onde a comunidade começou aqui na África. E, minha gente, é uma experiência assim, uma coisa sem explicação de como que o Espírito Santo nos traz até aqui. E aqui eu estou dentro de uma residência, de uma casa, como é que chama, Vanessa, aqui? Palhota. Palhota, onde moram pessoas aqui, olha a simplicidade dessa coisa, né, dessa casinha, dessa palhoça, que protege dos ventos, da chuva, do sol. É uma coisa super interessante, maravilhosa de se contemplar, a experiência que a gente agrega à nossa vida. É isso aí, muita coisa o Espírito tem a nos ensinar.